Mostra-nos o Pai, é isso que nos basta. Foi o que disse Filipe em João 14, no versículo 8. E eu acho isso muito interessante. Filipe, um dos discípulos de Jesus, ele chega e acomete essa fala, né? É engraçado ele estar falando isso para Jesus, né? Mostra-nos o Pai, mostra-me você. Na verdade, o que Filipe queria dizer, na verdade, talvez ele estava querendo dizer daquele Deus do Antigo Testamento, daquele Deus que assim, tem o seu poder alicerçado ali, às vezes em um templo, em um sacerdote, ou ele mostrava mais o seu pudor, de certa forma, mais evidente, nós podemos dizer assim, mas qual visão Filipe estava tendo de Jesus e de Deus nesse momento? Porque Filipe chega e fala, mostra-nos o Pai. Quem exatamente Filipe queria que Jesus mostrasse a ele? O que exatamente Filipe queria ver? Porque muitas vezes nós perguntamos coisas, solicitamos coisas e já sabemos a resposta, e já queremos ver aquilo que solicitamos. Então Filipe ele queria ver uma coisa, ele já tinha algo em mente. Tipo, o Pai é assim, assim, assado. É isso que eu quero ver. É isso que eu vou ver quando Jesus me mostrar. E aí Jesus vem e fala, quem vê a mim, vê o Pai. Bugou a mente de Filipe. Porque Filipe imaginava talvez o Deus Pai sendo aquele Deus durão, carrancudo, né? Aquele cara que está sentado num trono de glória e ele não sai dali por nada, suas costas estão até encurvadas, cabelos brancos, um cetro de ouro, e que comandava, que julgava, que falava, esse está condenado, esse não. Talvez era essa a visão que Filipe tinha de Deus. E Jesus vem e fala, é o seguinte, se você consegue me ver, você está vendo o Pai. Filipe provavelmente bugou na hora, porque a visão de Pai, de Deus Pai, que os judeus, incluindo Filipe, tinham na época, era muito diferente do que Jesus apresentava ser. Era muito, muito diferente do que Jesus apresentava. Jesus sentava com os pecadores, Jesus conversava, contava piadas, Jesus comia pra caramba, bebia pra caramba também. Então, ter essa visão, esse contraste entre o Deus Pai que eu acredito e esse Jesus se mostrando ser Deus também, bugou a mente de Filipe. E olha que interessante a gente pensar nisso, porque provavelmente após essa revelação de Jesus para Filipe e para os discípulos, talvez eles começassem a andar diferente. Talvez eles mudassem a forma como eles vissem todo o Antigo Testamento, todo o Evangelho, tudo aquilo que eles estavam entendendo de Jesus, passou a mudar. Porque agora eles viam Jesus como um Deus, como Deus soberano, como aquele do Antigo Testamento, mas também viam aquele Deus soberano do Antigo Testamento como Jesus. Não diminuindo Jesus, é claro, mas a forma de ação totalmente diferente. Nós podemos entender que Jesus ele vem ali para ser até um contraponto, mostrando amor, mostrando amizade, empatia, sendo um símbolo de esperança, mostrando salvação. E provavelmente após essa visão, após os discípulos eles conseguirem entender isso que Jesus estava falando e passarem a ver Deus em Jesus, a visão deles talvez foi totalmente mudada e eles passaram a caminhar diferente. Por que eu digo isso? Queridos, quando nós temos um celular, nós temos o desbloqueio, que é o desbloqueio facial. Quando nós colocamos nosso rostinho, o celular ele desbloqueia e você pode acessar o celular. É interessante a gente olhar isso porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus.
Mas logo depois da queda, nós fomos separados de Deus. Ou seja, aquela imagem que Deus tinha em nós foi mudada. Então antes, quando nós queríamos pegar nosso celular Deus e olharmos para ele, a tela era desbloqueada e nós tínhamos acesso a Deus. Com a imagem corrompida, com a queda do homem, com o pecado entrando na natureza humana, nós perdemos a face de Deus em nós. Então, quando nós tentamos acessar no celular Deus, nós não conseguimos. Bate aquela identificação facial não identificada, bloqueado. Então você não consegue ter acesso a Deus. Mas Jesus vem. E quando Jesus vem, ele tem o mesmo rosto que o Pai. Ele tem o mesmo rosto, o mesmo vislumbre, a mesma fisionomia, tudo aquilo que o Pai tem, ele tem. Então ele vem, coloca o seu rosto no celular Deus. E quando ele coloca o seu rosto, a identificação dá reconhecida. E ele consegue o acesso. E o que ele faz com esse celular? Entrega na nossa mão. Desbloqueado, para que tenhamos acesso de novo a Deus. Quando Jesus ele vem a nós, ele nos faz lembrar de quem já fomos. Fomos pessoas que já se conectaram, que tinham acesso a Deus antes. Tinham acesso a Deus. Então, nós meio que olhamos o nosso passado. Quando olhamos para Jesus, olhamos o nosso passado. Olhamos e vemos aquilo que tínhamos e não temos mais. Ou seja, nós vemos falta. Nós vemos aquilo que nos falta. E quando Jesus vem, nós olhamos para Jesus, ele faz aquela identificação facial em nós, e nós vemos e nos identificamos, nós somos desbloqueados. E Jesus tem acesso a nós. Tendo acesso a nós, ele nos dá acesso ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vem a mim, vem até o Pai. Jesus nos dá acesso a Deus. Esse é o nosso devocional de hoje, meus irmãos. Fiquem com Deus, beleza? Vamos ficar firme e forte aí. Até o final da semana a gente já fez 30% da nossa caminhada, beleza? Tamo junto demais, fiquem firmes. Glória a Deus pela vida de vocês.